Boa noite, alunos. É a professora Alexandra quem está falando. Tudo bem com vocês? Espero que essa última semana tenha sido bastante proveitosa para vocês, que vocês tenham conseguido descansar pelo menos um pouco aí das aulas da rotina, né, semanal de aulas. A aula de hoje nós vamos utilizar para a correção das duas primeiras atividades desse semestre. Vocês fizeram a atividade 4 e a atividade 5. O que nós temos aqui na tela é a atividade 4, exatamente como vocês recebem aí quando vão responder. Aqui vocês tinham um vídeo, que está um pouquinho aqui mais para baixo, e aqui começa com um resumo teórico. A gente fez uma revisão e logo abaixo o conteúdo do vídeo aqui, né? A habilidade que a gente aprendeu, que foi sobre gênero textual informativo. Então, aqui vocês tinham um resumo teórico, aqui um resumo de revisão e aqui o resumo teórico, né? A respeito do vídeo ao qual vocês assistiram. Então, aqui os dados de vocês, nome do aluno, número da chamada, série, e aqui tinha o vídeo, né? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que é um vídeo que traz para a gente a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Para quê? Para a gente ficar a par, né, dessas terminologias aí, das quais tanto se fala agora na atualidade, principalmente o termo pandemia, que a gente escuta todos os dias, mas é importante a gente saber a diferença entre esses termos. Então, esse vídeo era um vídeo curtinho, que apenas informava para a gente, trazia aqui informação. A informação do que era um surto, do que era uma pandemia, do que era uma epidemia, do que era uma endemia. E aí, a partir desse texto, vocês tinham que responder as 5 questões. Lembrando, antes vocês tiveram todo um conteúdo teórico e depois o texto. A questão número 1, ela dizia assim para a gente: no bairro onde você mora, sempre apresentou alguns casos de dengue. Se de repente esse número de casos aumentar muito, nós estaremos diante de quê? Nós estaremos diante de um surto de dengue. Por quê? O surto, ele é caracterizado pelo número de casos de uma doença em determinada região específica, por exemplo, num bairro, na escola, né, numa fábrica. Então, digamos que alguém trabalha aí na GM. Aí alguém percebeu, nossa, mas o número de casos de sarampo aqui tem aumentado tanto. A Maria do RH pegou sarampo, depois as moças da limpeza pegaram sarampo, o pessoal do refeitório, da ferramentaria. Então, quando você tem um caso só de sarampo, ou uns 2 casos de sarampo, poucos casos, você está diante ali de uma simples coincidência. Mas quando você tem muitos casos de uma doença em determinado local, você está diante de um surto. Então, se o seu bairro está apresentando um número alto de casos de dengue, que é o que dizia aqui a questão, o bairro está passando por um surto de dengue, ok? Porque surto é isso mesmo, é um número alto de casos de uma determinada doença num grupo de pessoas, num bairro, em local específico. Pode ser uma escola, pode ser uma fábrica, né? Aí tinha a questão número 2. Se a dengue que acometeu o seu bairro, olha só, seu bairro lá estava com dengue. Se essa dengue aí, se for observado que todo ano no verão, durante o verão, tem dengue. Então, por exemplo, o verão aqui, acho que a gente começa deixa eu ver, a primavera de setembro, o verão começa em dezembro, né? Aí o que eles percebem? Que de dezembro a fevereiro tem dengue no Brasil, e é uma característica. O ano retrasado teve dengue no verão, o ano passado teve dengue no verão, esse ano vai ter dengue no verão. Se for algo que se repete sempre na mesma época,
aí você está diante de uma endemia. Conforme o próprio vídeo diz, e ele dá uma definição, ele diz que a endemia é a repetição de uma doença sempre no mesmo lugar. Por exemplo, na África, casos de malária, eles percebem que todo ano tem casos de malária lá, todo ano essa doença volta. Ela vem, ela para, depois no ano que vem ela volta, no próximo ano ela volta. Quando você tem uma reincidência da doença no mesmo lugar, aí você está diante de uma endemia. É bastante bom salientar, ou melhor, é bom relembrar que o vídeo de vocês tinha explicação verbal, tinha uma voz ali explicando para vocês, e tinha uma parte teórica também. Ele dava um resumo por escrito de tudo aquilo que ele ia explicando. Então, a primeira surto, a segunda endemia. A questão 3, ela diz assim: a sua cidade promoveu um campeonato de futsal, de futebol de salão, entre todas as escolas de ensino médio público. Nesse campeonato, você conheceu vários alunos de muitas escolas de bairros diferentes. Imagina, por exemplo, uma escola de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo promoveu um campeonato de futebol. E ali tinha gente do bairro de Perdizes, tinha do bairro da Vila Mariana, tinha do bairro da Aclimação, tinha do bairro de Itaquera, tinha do bairro de Santana, tinha Tucuruvi. Então, tinha um monte de escolas de bairros diferentes. E aí, em conversa com esses alunos ali que estavam também disputando o campeonato, você percebeu que não era só no seu bairro que tinha dengue. Você percebeu que tinha dengue em vários outros bairros da cidade de São Paulo. Quando você tem uma mesma doença em vários bairros ao mesmo tempo, o que você tem aí? Aí você vai ter uma epidemia, porque não é só no seu bairro que tem dengue. Você percebeu? Tem um monte de bairro da cidade de São Paulo. Aí a gente até aqui que diz lá no vídeo, e eu vou relembrar para vocês, quando você tem uma doença em vários bairros de uma mesma cidade, você vai ter uma epidemia municipal. Quando você tem a mesma doença em vários estados do país, você tem uma epidemia estadual, certo? Agora aqui, então aqui é epidemia, porque você percebeu que a mesma dengue que tem no teu bairro, tem num monte de outro bairro aí da sua cidade. Aí vamos lá, a número 4, ela diz assim pra gente: a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, pode ser considerada um surto, uma epidemia, uma pandemia ou uma endemia. Por quê? Então, primeiro você tinha que responder o que ela era. Se ela era pandemia, epidemia, endemia ou surto. Aí eu já pus a resposta aqui para vocês, ó. Trata-se de uma pandemia, a Covid-19. Por quê? Porque se espalhou por vários países do mundo. Quando a gente tem uma doença em vários países do mundo, que é o caso da Covid-19, a gente tem uma pandemia. Justamente por isso, ela não está num país só, ela está em vários, certo? Então, a resposta da 4 é isso. Trata-se de uma pandemia porque se espalhou por vários países do mundo. Agora aqui, o vídeo ao qual você assistiu é considerado um texto informativo. Ponto. Eu não estou fazendo uma pergunta. Eu estou afirmando que ele é um texto informativo. O que vem depois? Justifique essa afirmação. Eu estou afirmando. O enunciado das questões, eu acho que é algo que vocês ainda precisam ler com um pouco mais de atenção. Por quê? O vídeo ao qual você assistiu é considerado um texto informativo, ponto. Se eu estivesse fazendo uma pergunta, não tinha um ponto aqui, tinha um ponto de interrogação. Portanto, eu estou afirmando. Qual que era a proposta aqui? Que vocês me dissessem por que ele é considerado um texto informativo. Aí eu respondo, é um texto informativo porque aborda um tema de interesse comum e oferece informações detalhadas a respeito desse tema. Aí vem o meu questionamento.
várias respostas que eu começava a ler, começava com sim, né? A gente responde sim ou responde não quando nos é feita uma pergunta. E aqui não havia feito uma pergunta. O que tem aqui é uma frase e você vai ter que justificar o que essa frase está dizendo, a afirmação, tá? E a resposta é essa: é um texto informativo, porque aborda um tema de interesse comum e oferece informações detalhadas a respeito desse tema. Essa questão número 5, eu li desde de respostas quase certas a respostas completamente lunáticas, né? Só que aí, se você for um pouquinho mais para cima, né, tem a definição do que é um gênero textual informativo. Por que que fez errado, criatura? Cola direito, pelo amor de Deus, né? Aqui você tá escrito, ó. Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema. Qual a dificuldade de ler lá em cima e aqui formular uma resposta a respeito do que você leu? Quando a gente vê respostas assim próximas, você fala, não está muito bom, mas dá até para considerar certo. Quando está mais ou menos, mais para menos, se tiver mais para menos, a gente ainda considera um meio certo. Mas quando vem uma resposta que você não tem ideia de onde a criatura tirou, não tem como dar certo, né, gente? Então, assim, o que eu peço para vocês é atenção. O vídeo era curto, vocês tinham 3 questões de múltipla escolha, ou seja, para assinalar tudo que está aqui, tá no vídeo. O vídeo também vinha uma parte escrita, além da parte falada. Aqui, mais para baixo, mais para cima, no resumo teórico, tinha o que era um gênero textual informativo, e tem gente que ainda insiste em errar, gente. Não é dificuldade de vocês. A dificuldade a gente descobre, né? A gente percebe quando o aluno tem dificuldade, mas a gente percebe também quando a dificuldade foi a falta de paciência de ter lido o texto que eu coloquei, quando houve falta de paciência de ter assistido ao vídeo por completo. Então a gente vê que a dificuldade, muitas vezes, ela gira em torno da falta de paciência de acompanhar o que passou para vocês, certo? Então era isso. A correção da atividade 4 está aqui e no próximo link vocês vão ter a correção da atividade 5, ok? Qualquer dúvida aí é só chamar, fico à disposição de vocês.